Agora, olha o tamanho do texto da questão 15. Vou já utilizar dos mesmos argumentos dela. 3-0. Quando você... É que você deu sorte de pegar a primeira, né? Fui eu que montei. Então, o que acontece aqui, pessoal? Mesma coisa. Tem texto grande, começa lendo a pergunta. E você já vai se direcionar para o texto para saber o que você realmente tem que frisar. Então, é aqui. Você tinha o texto, aquela primeira parte era só o texto. Aí é aqui que começa a pergunta para você ter as alternativas. Então já vamos direto para a pergunta aqui para a gente ver. Os textos acima, de diferentes naturezas, literário de Guimarães Rosa e técnico-jurídico da petição de arguição de descumprimento de preceito fundamental 178. Só lembrando para vocês que essa aqui é uma questão de ENAD 2009. A DPF 178 ela foi apensada na ADI 4277, certo? Quanto à possibilidade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Então, em 2009, a ADI 4277 não tinha sido julgada ainda. Por isso que eles estão se referindo à DPF. E só para vocês ficarem contextualizados. Tratam da possibilidade de relação amorosa entre os seres humanos. Da ordenação dessas relações pelo direito, que hoje referenda as relações heterossexuais e nega reconhecimento às homossexuais, e do impacto desse reconhecimento ou desse não reconhecimento na autoestima das pessoas. Quais dos argumentos manejados na ADPF atuam para superar a rigidez da fórmula jurídica que só reconhece a união estável entre homem e mulher? Okay? Então, quando a gente já sabe que a ADI depois reconheceu tudo, isso aqui ainda estava na questão da discussão, se ia ser reconhecido ou não. Então já sabemos, nós lá em cima nós temos o quê? Dois textos, um literário de Guimarães Rosa e outro texto da ADPF. A pergunta está me fazendo alguma coisa em relação ao texto do Guimarães Rosa? Não, só está me perguntando da ADPF. Então o que a gente vai fazer? Vamos só dar uma lidinha na ADPF, ver qual está sendo o argumento colocado nela. Olha só, texto 1, e a pergunta não me falou nada dele. A pergunta só me falou da DPF. É nesse sentido que se afirma que a moralidade que o direito visa garantir e promover do Estado Democrático de Direito não é a moralidade positiva, que toma os valores majoritariamente vigentes como um dado inalterável, por mais opressivo que sejam, mas a moralidade crítica. É a moral que não se contenta em chancelar e perpetuar todas as concepções e tradições prevalecentes numa determinada sociedade, mas propõe-se a tarefa de refletir criticamente sobre elas, a partir de uma perspectiva que se baseia no reconhecimento da igual dignidade de todos. Só professora, o que você falou aqui? Ó? Da dignidade de todas as pessoas. Ela monta, né? Depois ela consegue colocar na ordem preferencial dela. Então, olha só, nós temos ali o texto que está falando o quê? Sobre a supremacia da dignidade da pessoa humana nos relacionamentos interpessoais. Isso deverá prevalecer sobre o que a sociedade teoricamente coloca como o certo. Nós já temos isso. Vamos ver as alternativas. O argumento da eficácia jurídica, que afirma a necessidade de o direito refletir a sociedade. O direito sempre vai ter que refletir a sociedade. O argumento majoritário, que impõe ao direito acompanhar o comportamento da maioria das pessoas. A maioria faz, então o direito tem que seguir. Não, né? O argumento do positivismo jurídico, que considera a lei como moral positiva. Vai estar positivado, vai ser toda a moral da nossa sociedade. Não é muito estranho isso. O argumento da dignidade da pessoa humana, da dignidade humana, que impõe reconhecimento da igual dignidade de todas as pessoas. 5-0. O que o texto estava falando? Que nós temos que ter a igualdade entre os seres
humanos. Então, todas as pessoas têm que ter igual dignidade. Então, num relacionamento amoroso, até mesmo de um casal que vai construir patrimônios, isso vai ter reflexo num eventual divórcio, numa eventual sucessão, você tem que garantir direitos também para essa pessoa. Não é se você acha isso certo ou se você acha errado, mas eles também são cidadãos brasileiros, também têm que ter seus direitos assegurados perante a nossa legislação. Então, nós vamos manter essa dignidade entre eles e vamos dar esse reconhecimento. Lembrando, esse era o texto da DPF. Posteriormente, isso foi ratificado pela ADI 4277, que inclusive depois foi até retomada no ENAD 2012, né? 2012 foi retomada.